Vamos aqui para mais uma trombeta para que nós ganhemos tempo. Veja esta quarta trombeta, por favor. Quarta trombeta. A partir do versículo 12, diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que se escurecesse. A terça parte deles, para que se escurecesse a terça parte deles, e o dia não resplandecesse em sua terça parte, assim também a noite. Então olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo em grande voz: ai, ai, ai. Por que ai, ai, ai? Porque esses três ais são as três últimas trombetas. A quinta, a sexta e a sétima, são os três ais. Os três ais são as três últimas trombetas. Deixa-me colocar um ponto aqui. Se você observar o versículo 11 deste capítulo 8, quando fala que aquele meteorito vai cair sobre essa grande estrela, possivelmente meteorito ou um asteroide, vai cair nas fontes das águas. Eu quero só que você observe essa frase, a última frase do versículo 11. Diz assim, que as águas se tornaram amargas. Amargas. Quando você estuda esta palavra amargas no original, dá a ideia de uma profunda angústia. Profunda angústia. Isto tudo vai preparar o cenário para a quarta e para a quinta trombeta. Angústia. Existe um detalhe aqui, irmãos, porque nessa quarta trombeta, eu quero que você observe isto. Nós vemos que a quarta trombeta vai haver uma grande trevas sobre toda a terra. Observe isso. Foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua. O que eu quero te mostrar, e aqui é muito importante a gente observar isso, que Êxodo capítulo 10, nós vamos encontrar a interpretação aqui em Êxodo capítulo 10. Vamos ver esta trombeta, a interpretação dela está aqui. Êxodo capítulo 10, versículos 21 a 23. É a nona praga no Egito. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não se viram uns aos outros, e ninguém levantou do seu lugar por 3 dias. Mas para os filhos de Israel havia luz nas suas habitações. Olha que coisa linda, irmãos. Amados em Cristo Jesus, agarre com força estes textos. E por quê? Porque se você quer interpretar esta quarta trombeta, você precisa desses textos aqui. Como temos visto nas outras trombetas, aquilo que aconteceu no Egito também acontecerá nesses últimos tempos. O povo de Israel estava saindo do Egito. Faraó é uma figura das potestades que hoje trabalham com todas as suas forças para impedir que nós, nossos filhos, nossos cônjuges, possam sair deste mundo. Você lembra que Faraó propôs para Moisés que todos os homens pudessem ir, mas as mulheres e as crianças iriam ficar? Se você observar, irmãos, é justamente esta guerra que nós estamos travando. Uma guerra da família. Hoje o feminismo tem entrado no meio das irmãs. Minhas irmãs queridas, me perdoem, eu não estou falando de vocês. Não é culpa de vocês. Mas eu gostaria que as irmãs, depois eu vou falar com os homens, mas eu gostaria que as irmãs refletissem comigo. Vocês já perceberam, mulheres, como existe um trabalho satânico operando no meio das mulheres para desconstruir o papel do homem na família? Eu não
não sei se você vai concordar comigo, mas muitas mulheres, o marido dela se reduz ao tamanho de um aparelho desse tamanho, chamado controle remoto. E o único espaço geográfico que ele ocupa no universo é o sofá. Ele só fica ali. Ele só fica ali. Ele chega em casa, ele vai para o sofá. Quem educa é as mulheres. Quem troca a lâmpada é as mulheres. Eu estou exagerando, mas é só para as irmãs refletirem comigo. Vocês já perceberam, irmãos? Talvez não seja aqui, mas me aconteceu isso lá em Cianorte. Eu estava com o filho do Ricardo. Fui comprar uma calça, porque Cianorte é uma cidade que tem muitas confecções. E eu queria comprar uma calça. Aí vem a primeira, vem a segunda, vem a quinta, vem a 10ª. Eu virei e falei assim: irmão, meu amigo, por favor, eu quero uma calça igual essa aqui, ó, de homem. Você tem calça de homem? Eu falei: não, mas todas essas calças de homem. As calças tudo apertadinha. Eu falei: eu sou de Goiânia, mas eu não sou cantor sertanejo. Por favor, uma calça larga, senhor, larga. Tem alguma? Porque não dá. Então não tem. Sabe o que é isso, irmãos? Isso faz parte de uma desconstrução maligna do homem. Os homens estão mais, com todo respeito, isso é pesquisa. Os homens estão mais afeminados, não homossexuais, tem nada a ver, por favor. Afeminados. Existe um trabalho satânico que esses papas da moda que ditam o que nós devemos vestir. E aí os homens vão ficando mais desconstruídos na sua posição, na sua aparência. Não é aqui os irmãos são maravilhosos. Irmãos, as pessoas, elas estão perdendo a noção. Eu estava numa cidade, não vou dizer aonde, e fui fazer uma ilustração da Bíblia, uma ilustração simples, irmãos. Estava falando sobre Efésios 4:1, sobre aquela palavra digno, andeis do modo digno. Peguei essa palavra no original grego, fala de combinação. É a combinação de uma roupa com a outra, de coisas. Aí eu disse assim: imagina um irmão vestindo uma camisa roxa com uma calça alaranjada. Você acredita que o irmão levantou e falou: ele estava vestido? Eu falei: exatamente. Aí fiquei sem jeito, fiquei perdido. Falei: meu Deus, o que eu faço aqui? E os irmãos todos acharam muita graça, e eu fiquei: o que eu fui fazer, Senhor? Mas depois da reunião o irmão veio conversar comigo. Ele mexe com um blog, tendência. Aí ele foi me explicar o corte do cabelo dele é uma tendência. Eu falei: é mesmo? Isso é uma tendência, isso vende. Você coloca no YouTube, irmão, amanhã está todo mundo consumindo. A minha camisa, esse aqui combina, irmão, o sapato. Eu falei: irmão, eu não sei se é eu ou se é você que está vivendo em mundos diferentes. Ele falou: meu irmão, é você, esse é o mundo. Esse é o mundo. E é, irmãos, e é verdade, é nós aqui estamos vivendo em outro mundo. Porque a tendência geral é essa, é um espírito maligno que está desconstruindo o homem na sociedade. Agora as mulheres no mundo levantaram a bandeira. Você conhece a lei do Zé da Penha? Não existe, só da Maria da Penha. Não é verdade? Se o homem der um espirro dentro de casa e a mulher assustar, ele está preso no outro dia. Por quê, irmãos? Satanás está por detrás. As mulheres, uma minoria, nós mulheres, eu falo assim, de maneira geral, você já percebeu que minorias têm direito enquanto a maioria não tem? Vocês perceberam isso, irmãos? Paulo chama isso de dominadores deste mundo tenebroso, Efésios 6:12. Dominadores, a palavra é cosmocratos. Sabe qual é a tradução dessa palavra, dominadores? Cosmocratos, Efésios 6:12. Espíritos que atuam em todo o sistema de governo do mundo, desconstruindo o homem, desconstruindo o pai. E as mulheres levantando a bandeira. Olha no mundo, o socialismo hoje virou uma religião. A palavra que as mulheres do mundo gostam: empoderamento. Nossa, irmão, essa palavra, se você falar num salão de beleza,
o empoderamento das mulheres. A Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. A mulher não foi chamada para cumprir o papel do homem. Ela pode ganhar igual o homem, isso não é problema. Ela tem que ter os mesmos direitos, deveres, mas nunca a posição do homem. Ela nunca vai ser o homem. Ela tem responsabilidades sociais como o homem tem, mas ela tem um papel específico e distinto. O que está destruindo a nossa sociedade é o abandono dos princípios estabelecidos por Deus. Então, irmãs, eu peço para vocês, tenham todo o cuidado, porque existe um espírito de trevas operando em você, para te ganhar o coração, para fazer com que você desrespeite o papel que Deus constituiu. E você não faz ideia, mas isso vai refletir nos seus filhos. Isso vai destruir a autoridade de Deus na sua casa. Então, minhas irmãs, cuidado. Volte o seu coração, a sua mente para a palavra de Deus. E agora eu digo aos homens, meu irmão, você precisa refletir o seu papel na sua casa. Você precisa refletir o seu papel como um sacerdote, como um profeta, como um pastor, como um mestre. Você precisa refletir o seu papel diante de Deus. Se você tem sido um homem que tem trazido direção de Deus à sua casa, não é impondo autoridade, mas sendo um instrumento dela. Porque a autoridade é uma comunicação de Deus, não é ditadura. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, porque a autoridade que Deus me conferiu é para servir. Isso é autoridade, é para servir. Servir a sua esposa, servir os seus filhos, é ser um modelo na sua casa, é ser um exemplo de vida espiritual. Você pode ter uma mulher que ela tem uma vida espiritual muito mais profunda do que a sua, mas você não pode deixar que ela assuma a responsabilidade, sendo que você fique como um coadjuvante na sua casa. Os dois precisam operar juntos, e os dois pilares desta família é submissão e amor.